Tudo de bom para você, assinante Sport TV em todo o Brasil. A partir de agora vamos acompanhar a definição do campeonato da Stock Car Light, direto do Autódromo Internacional José Carlos Patti, Interlagos, São Paulo. Um campeonato emocionante em que 5 pilotos estão brigando pelo título da temporada, hein? O Pedro Gomes vai largar na primeira posição, o Sérgio Ruas em segundo, o Davimo Fato na terceira posição e estão brigando pelo título. O Rogério Mota com 89 pontos, o Luciano Zangirolami com 77, o Sandro Tanuri com 75, o Sérgio Ruas com 74 e o Davimo Fato com 72. Eles estão na briga pelo título. Aí está o grid de largada na sua tela, assinante do Sport TV em todo o Brasil. Lito Cavalcante, o tempo melhorou, havia expectativa de chuva na cidade de São Paulo, mas agora temos um sol tímido e a possibilidade de uma prova espetacular, hein, Lito? Eu diria mais, eu diria a certeza de uma prova espetacular. Como você já falou, bem falado por sinal, João Guilherme, temos 5 pilotos brigando pelo título, temos nos primeiros lugares do grid, temos Pedro Gomes, que está fora da briga pelo título, mas quer uma vitória. Sérgio Ruas está na briga, é o segundo. Davimo Fato é o terceiro, está na briga. Luciano Zangirolami, que no momento é o segundo colocado, aparece na quinta posição. E o líder, na verdade o maior favorito ao título, Rogério Mota, por isso mesmo largando em sétimo. Ele tem uma certa vantagem, na verdade ele tem uma vantagem confortável, ele tem 12 pontos de vantagem sobre o Luciano Zangirolami e o máximo que o piloto pode conseguir 20 pontos. Então, o Rogério Mota deve fazer uma corrida mais ou menos tranquila, mas o fato é que os outros 4 estão brigando pelo menos pelo vice-campeonato. Então, não vai ser possível, não vai ser o caso de corridas mais prudentes, mais conservadoras, por parte do Zangirolami, por parte do Sandro Tanuri, Carioca Sandro Tanuri, o Sérgio Ruas e o Davimo Fato. E o resto que não tem nada, não está brigando por vice-campeonato nem pelo campeonato, está brigando pelo título. Então vamos ver, dos pilotos que têm chance matemáticas pelo título, quem está em pior situação é o terceiro colocado no campeonato, o Carioca Sandro Tanuri, que está largando apenas na 10ª posição. Mas uma coisa é o treino de classificação, outra coisa é a corrida em si, principalmente numa pista que ainda está úmida, os pilotos estão largando com pneu slick, mas é uma pista úmida e isso pode mudar bastante o equilíbrio de forças ao longo das muitas voltas dessa corrida. Portanto, vamos à definição aí do Campeonato Brasileiro de Stock Car Light. Pedro Gomes na primeira posição, Sérgio Ruas em segundo, Davimo Fato na terceira posição e o Neto Denigres na quarta, hein? Dos que estão brigando pelo título, quem larga melhor é o Sérgio Ruas, ali na quarta posição. Quarta posição no campeonato, segunda posição no grid. Aí está Luciano Zangirolami, que é o vice-líder do campeonato, está largando na quinta posição. Exatamente, portanto, dos que estão brigando pelo título, o Sérgio Ruas é o que larga melhor, segunda posição. O Luciano Zangirolami vem ali em quinto, o Rogério Mota está em sétimo. Vamos então para o início da prova. Luz vermelha, luz verde, começando a decisão. Pedro Gomes manteve a liderança. Largando muito bem o Pedro Gomes. E o Sérgio Ruas se manteve ali na segunda posição, hein? Até agora nenhuma alteração, estão entrando na primeira curva, na ordem que alinharam no grid. Davimo Fato na terceira posição, Luciano Zangirolami em quinto. Logo atrás do Neto Denigres. Logo atrás do Neto Denigres, portanto, as posições mantidas depois da curva número 1 do Autódromo de Interlagos. Sol nesse momento na capital de São Paulo. Uma variedade de tempo impressionante na cidade de São Paulo. É uma prova espetacular, hein? 5 pilotos estão brigando pelo título da Stock Car Lights. Embora o tempo continue encoberto aqui sobre Interlagos, a pista está seca, viu, João? Ok, Gelson Negrão acompanhando tudo na movimentação dos boxes e trazendo todas as informações para o assinante do Sport TV. E aí já tivemos Zangirolami, que deu uma escorregada. Olha aí, o Luciano Zangirolami perdeu pelo menos mais 3 posições ali importantes, hein? Mas eu não vejo o Rogério Mota entre os 10 primeiros. É verdade. Rogério Mota, carro de número 11. Ele deve mesmo ter feito uma largada bem conservadora.
Mas olha, ele está aparecendo aí agora, Zogby aí, escrito no para-brisa, foi extremamente conservador nesse seu início de corrida. Rogério Mota, que largou na posição de número 7, mas está bem lá para trás, hein? O Rogério Mota que vai liderando a classificação do campeonato com 89 pontos. E tem aí uma possibilidade boa de ser o campeão hoje. Grande desafio da equipe do Rogério Mota foi encontrar o câmbio ideal, que comprometeu inclusive o seu treino de classificação. Detalhes com o Gelson Negrão. Pedro Gomes é o líder da prova. Tempo do Pedro no qualifying 1:47.546. Olha aí, o momento que o Zangirolami, ele foi praticamente... Teria sido tocado ali? Não, eu acho que não. Acho que ele vinha mesmo no limite, quando faltou pista o carro escorregou. Detalhe do Lito Cavalcante para o assinante do Sport TV, Luciano Zangirolami. É o vice-líder do campeonato com 77 pontos e vai brigar aí com o Rogério Mota, que está lá atrás, hein? O Zangirolami caiu para a 9ª colocação naquela escorregada ali na primeira perna do S. E o Sandro Tanuri, que tinha largado em 10º, já aparece na 7ª posição. E o Sérgio Ruas está em segundo. Portanto, o Sérgio Ruas podendo subir bastante aí na sua classificação. A expectativa é grande pela definição do campeão da Stock Car Lights. Já tivemos o Chico Serra conquistando o bicampeonato brasileiro da Stock Car. O Popó Bueno, na semana passada, ganhou a Fórmula Chevrolet. O Alexandre Cunha ficou com a categoria B da Fórmula Chevrolet. E agora, o mais disputado dos campeonatos, exatamente da Stock Car Lights, que você está acompanhando aqui no Sport TV, a definição. Ali o Sérgio Ruas, carro de número 19, sendo acompanhado pelo Davi Mufato. Exatamente o posicionamento da largada sendo mantido, hein? Pedro Gomes em primeiro, Sérgio Ruas em segundo, Davi Mufato em terceiro, com o Neto Denigres em quarto. Mas o Pedro Gomes está com a vitória praticamente na mão. Mal começada a corrida, já abriu uma vantagem enorme sobre o Sérgio Ruas, que também está se destacando. E olha o pau comendo aí atrás. É verdade, uma disputa muito grande entre o Sandro Tanuri e André Bragantini, que vem ali atrás. André Bragantini Júnior. Neto Denigres, Sandro Denigres, André Bragantini. É verdade, é uma briga impressionante. E vale a pena prestar atenção no André Bragantini, que é um dos pilotos mais promissores do momento atual do automobilismo brasileiro. Piloto excelente, altíssima habilidade, sabe se comportar numa pista, ainda bastante jovem, mas um piloto com futuro enorme. Que já fez uma prova nessa temporada, mas pela Stock Car 2000. Está estreando para todos os efeitos na Light. Eu conversava com ele no sábado, Gelson, e ele falava, olha, na corrida que eu fiz na Stock 2000, eu comecei de uma forma assim mais conservadora, querendo poupar o carro para chegar. Eu falei, olha, tomou um toque. Tomou um toque e ali o carro de número 1. É o André Bragantini mesmo. André Bragantini Júnior acaba saindo, vai tentar voltar e aí temos um pedaço de sacanagem na pista, hein? Ele também deu um toque ali no Sandro Tanuri, teve que tirar o pé, no que tirou o pé ele tomou o toque. Ele foi tocado. Olha lá, estamos vendo a imagem, o André Bragantini Júnior sendo tocado ali atrás pelo carro de número 9. Pelo menos essa foi a impressão que a gente teve aqui. André Bragantini Júnior, portanto, rodando. O pedaço do carro ficou ali na pista, hein? Me parece ter sido o carro do Alexandre Conil, carro número 0, que parece realmente o 9. Portanto, o Alexandre Conil acabou tocando ali no André Bragantini Júnior. E o Sandro Tanuri tomando a posição do Neto Denigres. Já obtém a 4ª colocação. 4ª posição, portanto, para o Sandro Tanuri, deixando para trás ali o Neto Denigres. Vamos aguardar qual será a providência tomada pela organização da prova. Temos um pedaço do carro lá do André Bragantini Júnior, hein? E olha, tá ficando lá o carro do Pedro Gomes, novo líder. Pedro Gomes vai ficando para trás, hein? Problema mecânico ali no carro do Pedro Gomes. Pelo jeito, problema de câmbio. Veja aí o Pedro Gomes, que vinha liderando a prova, largou na pole position. É uma pena, é uma pena. Filho do Paulo Gomes, herdou a habilidade, a ousadia do pai. Piloto novo na categoria, mas guiando muito
obteve sua primeira vitória nesse seu primeiro ano, no seu ano de estreia, numa categoria difícil como é a Stock Car Light. É uma pena, mas pelo menos ele termina o ano com uma belíssima pole position, e enquanto esteve condições mecânicas ideais, estava liderando a corrida. E para o campeonato, olha só, o Davi Mufato está na segunda posição. O Sérgio Ruas com 74 pontos vai liderando, e se vencer vai a 94, hein? Resta ver qual é a posição que está o Rogério Mota, porque ele teve um começo conservador, mas já deve ter começado a acelerar. Isso mesmo, no fim da primeira volta ele já vinha acelerando mais, exigindo mais do seu carro. João, diga, Gelson. Bandeira de advertência para o carro 0 do Conil. Está sobrando outra advertência também para o 27. Em ambos os casos, a direção de prova interpretou como atitude antiesportiva. Olha, eu acho que merecia um pouco mais de atenção, pelo menos a advertência para o Conil. Porque o que aconteceu com o Conil não foi por culpa dele. Pelo contrário, o André Bragantini chegou a tocar a traseira do Sandro Tanuri, por isso ele tirou o pé. No que ele tirou o pé, que ele foi tocado pelo Alexandre Conil. Quer dizer, foi absolutamente... Olha, é a parada definitiva do Pedro Gomes fora. Mas a batida do Alexandre Conil no André Bragantini não pode de maneira nenhuma ser interpretada como uma atitude intencional. Esse é o problema dos comissários esportivos da Confederação Brasileira. Um pouco de atenção não faria mal a ninguém. O líder do campeonato, Rogério Mota, passou em 9º lugar. Rogério Mota, portanto, em 9º lugar. Ele tem 89 pontos. Vai para 91, por enquanto não é campeão não, porque o Sérgio Ruas vai para 92. Exatamente, o Sérgio Ruas, portanto. E olha, ele já perdeu esse 9º lugar porque ele deu uma rodada agora. Olha aí, já caiu bastante o Sérgio Ruas na liderança. Ele vai ficando com o título, pelo menos nesse momento. O momento da decisão é sempre um momento delicado, né? Você vê o Rogério, um piloto bastante seguro. Desde ontem, no sábado, eu achei o Rogério um pouco fora do seu normal. Um pouco mais nervoso, um pouco mais agressivo, mas vamos ver, ainda tem muita corrida pela frente. Ele rodou, mas o carro ainda está inteiro. Ele que em 85 foi campeão de kart, em 91 campeão de marcas e pilotos. E enquanto a gente falava, o Sandro Tanuri passava o Davi Mufato e já é o 2º colocado. É verdade, o Sérgio Ruas continua na liderança, tem 74 pontos, e os resultados vão beneficiando o Sérgio Ruas, hein? O Rogério Mota ficou lá para trás. O Luciano Girolami também está em posições bem lá para trás. Já nós vamos confirmar. O Sandro Tanuri é o 2º colocado. E o Sérgio Ruas, que tem 74 pontos, vai ganhando. Se vencer a prova, faz 20 pontos e entra na briga pelo título. Estamos esperando as passagens aqui, João. Ruas em primeiro, Tanuri o 2º, Mufato o 3º, Denigres o 4º, Thiago Camilo 5º. O Marcos Pérez, meia dúzia, 6º lugar. O Zangirolami passa em 7º. Conil em 8º. 9ª colocação para o Gustavo do carro 34. E lá atrás o Rogério Mota passando em 15º. Por enquanto vai dando o Sérgio Ruas. Se terminar tudo assim, claro que tem muita prova pela frente, o Sérgio Ruas vai ficando com o título, hein? Mas se complicou ali o Rogério Mota. Aquela saída de pista dele deixou ele numa situação delicada. Está em 7º nesse momento o Zangirolami, você está vendo aí. O Zangirolami tem 77 pontos, chegando em 7º faz 4 pontos. Vai a 81. Portanto, o Sérgio Ruas vai sendo beneficiado pelo atual momento da prova. João. Gelson Negrão. Deixa eu aproveitar o Camilinho aqui. Camilo, só para dizer para a gente se a condição do carro te deixa otimista para essa prova. Condição do carro te deixa otimista para a prova, para o decorrer da etapa? Ainda tudo tem luz para terminar a prova. Camilo é daqueles que não ousa um A antes da bandeirada final, viu, Lito? Tá certo ele, conhece automobilismo. Olha aí a boa briga entre o Thiago Gonçalves e o Neto Denigres. Neto Denigres, carro de número 2. Caiu para a 5ª posição e o Thiago subiu para a 4ª. Thiago Gonçalves, portanto, ganhando a posição ali do Neto Denigres. Mas vai ser difícil o Thiago conseguir manter essa posição, porque ele sem o spoiler, o carro perde pressão aerodinâmica na frente. E o Neto Denigres já vem tentando recuperar a posição por fora ali e vai conseguir na reta dos boxes, hein? Exatamente, porque ele ganha mais. O Thiago perde velocidade final e perde a tendência nas rodas dianteiras. Olha só, ainda tentou um X ali o Thiago Gonçalves, mas o Neto Denigres conseguiu a recuperação. Ganha de novo a 4ª posição o Neto Denigres.
Sérgio Ruas vai liderando e neste momento vai conquistando o campeonato, hein? O automobilismo realmente é emocionante e imprevisível. O Rogério Mota tem 89 pontos, o Luciano Zangirolami 77, o Sandro Tanuri 75, o Sérgio Ruas 74 e o Davi Mufato 72. O Zangirolami está na 7ª posição, mas está ali brigando pelo 6º lugar. Detalhe, João, que o Sérgio Ruas pode ser campeão da categoria sem não ter vencido nenhuma prova. A menos que seja essa. Exatamente. Até agora, nenhuma vitória. Foram 2 segundos lugares em Curitiba e Londrina, 3 terceiros lugares, 2 sétimos lugares. Não pontuou em São Paulo e não disputou a etapa de Curitiba em função de problemas. Como são 2 descartes, não descarta nenhum ponto. Olha só, hein? Que curiosidade. Uma temporada regular, mesmo sem vencer, conseguiu boas posições e vai aí podendo ficar com o título Sérgio Ruas. Essa briga está interessante entre o Neto Denigres e o Thiago Gonçalves. Você acompanhando aqui no Sport TV, direto de Interlagos, a definição do Campeonato Brasileiro da Stock Car Lights. Agora, completando aqui, ou comentando essa boa informação do Gelson Negrão, o Luciano Zangirolami, que é vice-líder, o Sérgio Ruas só vai ser campeão se vencer essa prova. Então não há o risco de um campeão sem vitórias, como aconteceu no final de 1999 na Indy Lights, onde o espanhol Oriol Sérvia chegou ao título sem vencer nenhuma corrida. Esse risco não existe aqui, porque para o Sérgio Ruas ser o campeão, ele precisa dos 20 pontos. Com 15 pontos no segundo lugar, ele ficaria na mesma situação do Rogério Mota, mas perderia por menos vitórias. Isso porque o Rogério tem 1, 2, 3 vitórias a seu crédito e o Sérgio Ruas teria só 1. E o número de vitórias é o critério de desempate, o primeiro critério de desempate. Comentários do Lito Cavalcante, reportagens do Gelson Negrão. Todas as informações da definição, a última etapa da Stock Car Lights para o assinante do Sport TV. Detalhe, João, é que os 5 primeiros colocados no campeonato, nenhum deles descarta absolutamente nada. Lembrando que os 2 piores resultados podem ser descartados, né? Esse aí é o detalhe importante trazido pelo Gelson Negrão. Aí o carro de número 71 do Sandro Tanuri, que também tem preparação do Jorge Freitas, preparador do Igor Hoffman, novo vice-campeão da categoria. Largou em 10º e está em 2º o Sandro Tanuri. Bela corrida, hein? O que mostra que está com um belo carro na mão também. Agora, ter largado em 10º e estar em 2º significa que ele exigiu muito do carro nas voltas iniciais, quando o tanque ainda está cheio, o carro ainda está mais pesado. Isso sacrifica pneu e sacrifica também freio. Agora, ele não tinha opção. Ele tinha que ir por tudo ou nada. No momento está fazendo a sorte dele e rezando para que o carro aguente bem, principalmente os pneus aguentem bem o desgaste. E o Sandro também precisa da vitória, porque no momento, com 15 pontos, ele iria para 90, superaria o Rogério Mota, mas não superaria o Sérgio Ruas. É verdade, portanto, interessante aí o Sérgio Ruas, com certeza o Sandro Tanuri vai para cima e vai tentar essa primeira colocação, embora a diferença seja grande nesse momento. E o Sérgio Ruas passou o ano inteiro incomodado com essa situação, ele chegou a liderar o campeonato, mas faltava uma vitória. Quem sabe ele vai ter essa vitória aí exatamente na última etapa, e uma vitória que vem trazendo junto o título para ele. O Sandro Tanuri já vai encostando ali aos poucos no Sérgio Ruas, hein? Vem emoção pela frente aí com certeza na Stock Car Lights, né? O Gelson Negrão. Sandro Tanuri com 75 pontos em 9 provas disputadas, uma vitória no Rio de Janeiro, um 2º lugar em Curitiba, um 3º lugar também em Curitiba, um 4º lugar de novo Curitiba, foi 5º aqui em São Paulo, não pontuou em 3 etapas, também não descarta nada, fica com a pontuação líquida de 75. Pelo rádio, o piloto está informando, Nito, que forçou, mas o carro respondeu à altura. Então, vamos lá. Tudo ou nada, né? Tudo ou nada, ele não tem outra opção. Sandro Tanuri vai para cima. Vai para cima e o Davi Mufato também vai para cima dele. Que também tem chance de título. Tem chance de título, mas o Davi já depende desesperadamente de uma vitória. O Davi, dos 5, ele é o 5º. Com 72 pontos. Exatamente. O Sérgio Ruas tem 74, o Sandro Tanuri 75, o Luciano Zangirolami 77 e o Rogério Mota 89. O Rogério Mota podendo perder aí o título, hein? Está numa situação difícil. E tinha aí, antes da prova começar, uma vantagem de 12 pontos
pontos em relação ao Luciano Zangirolami, 14 pontos em relação ao Sandro Tanuri, 15 pontos em relação ao Sérgio Ruas e 17 pontos em relação ao Davi Mufata. E olha, o fato é que o Rogério Mota, para ser campeão na vitória do Sérgio Ruas, ele vai precisar do 6º lugar, e ele está distante do 6º lugar. Aí mais uma disputa por posição. Carro de número 69 do Thiago Gonçalves. Ganhando ali mais uma posição do Thiago, hein? Ele vem se pegando com o Neto Denigris a corrida inteira. Veja só, esse carro aqui da frente, e aí a diferença, 2,3 a diferença do Sérgio Ruas para o Sandro Tanuri. O Davi Mufata ali atrás, os três têm chance de conquistar o título. Um final realmente emocionante, pega sensacional, vem por aí com certeza na Stock Car Lights. E olha, o carro do Sandro deu uma escapadinha de traseira ali, pode ter sido porque veio forte, botou a roda na zebra, mas pode ter sido também o primeiro sinal de desgaste de pneus. Acompanhando tudo para você, assinante do Sport TV, trazendo todos os detalhes, todas as informações com o Gelson Negrão. É a temporada do automobilismo brasileiro que vai chegando ao final no ano 2000, um ano brilhante para o automobilismo nacional. Você acompanhando sempre o Grid Motor às segundas, quartas e sextas, logo após o Sport TV News. Para o amante da velocidade, assinante do Sport TV. Com reprise, terças, quintas e sábados. Terças e quintas, meio-dia e meio, e sábado na parte da manhã. Com certeza, Lito. E nesta semana, todo esse desfecho, né? A Fórmula Chevrolet, o bicampeonato do Chico Serra na Stock Car e a definição que você está acompanhando com a gente da Stock Car Lights. Tudo isso você acompanhando no Grid Motor. Estamos vendo aí o Sandro Tanuri forçando o carro. O Gelson Negrão já disse que ele, se comunicando via rádio com o pessoal da equipe, forçou o carro, o rendimento foi dentro do esperado, tudo certo, e ele vai para cima do Sérgio Ruas, hein? É um piloto muito rápido, muito promissor, guia uma barbaridade. Agora precisa cuidar melhor da forma física. Tendência a engordar, Luto? Ele tem uma tendência a engordar, sim. Ele tem que se cuidar, porque essa tendência que o piloto não pode ter. E a tal história, no momento ele está na Stock Lights. Com certeza o ano que vem vai estar na Stock 2000, ainda com Jorge Freitas, e ali em cima a briga é mais difícil. Rogério Mota passa em 12º lugar. 12º lugar, uma posição péssima para o Rogério Mota, mediante esse resultado aí, ó. Sérgio Ruas liderando. Exatamente, porque agora não basta mais ele pontuar, ele agora precisa do 6º lugar. Caso o Sérgio Ruas permaneça aí e vença a corrida. Vamos confirmar as posições completadas as voltas. Ruas, Tanuri, Mufato, Denigris, Thiago Gonçalves, Zangirolami em 6º, Pérez em 7º, Conil, Greipel e o Rogério Mota lá na 10ª posição. Aparece na 10ª posição. Já ganhou uma posição, portanto, o Rogério Mota. Carro 27 parado no box, estava à sua frente. Aqui o Gelson Negrão. Agora o fato é o seguinte, o João Guilherme e Gelson. Se o Sérgio Ruas não ganhar o Sandro Tanuri, a situação é pior ainda para o Rogério Mota. Porque aí o Sandro Tanuri vai para 95 pontos. Com 95 pontos, não, ficaria igual. Só que eles empatariam, ele e o Rogério Mota chegando em 6º, empatariam, e o Rogério Mota, por ter mais vitórias, ficaria com o título. De qualquer maneira, a situação crítica para o piloto paulista Rogério Mota, que foi um dos pilotos mais rápidos ao longo do ano inteiro. Ele tem, quando chega agora com 3 vitórias, um 2º lugar, realmente resultados excelentes do Rogério Mota. Surpreendente em Stock Car Lights, o Rogério Mota e o Luciano Zangirolami, os dois favoritos, e aí uma rodada do Thiago Camilo, carro de número 20. Piloto estreante também, piloto praticamente estreando nessa temporada, fazendo sua 2ª ou 3ª corrida. Ele é sobrinho do Sérgio Ruas, que lidera a categoria, e filho do José Bel Camilo, que corre na Stock Lights. E um piloto altamente promissor, muito jovem, 16 ou 17 anos, não sei exatamente. 17. Isso, Gelson. 17, Gelson? Vai completar 17 anos, Neto, com um detalhe. No último final de semana foi 2º lugar nas 500 milhas de kart na Granja Viana, correndo com o Carrapatoso, com o Streif e com o Átila Abreu.
Foi ele quem classificou o kart e quem andou as últimas 2 horas. Está muito assediado o Thiago Camilo. Porque é um piloto excelente, altamente promissor. Apenas 17 anos, hein? A fazer, a completar. Tem 16 anos hoje. Precoce realmente o Thiago Camilo. É o mais novo da categoria, João. É o mais novo da história do automobilismo brasileiro. Ele foi o piloto a estrear com menos idade. Tem menos alguns dias. Mas é um piloto extremamente jovem. Ele tem menos alguns dias que o Pedro Araújo, se eu não me engano. Incrível, incrível. Tem todo um caminho pela frente o Thiago Camilo. E aí o Sandro Tanuri, hein? Não vai conseguindo se aproximar do Sérgio Ruas, Lito. Me parece que a situação dele está difícil ali, porque o Ruas não teve que forçar tanto seu carro, já que largou na primeira fila. Não precisou forçar tanto, se beneficiou da quebra do Pedro Gomes para assumir a primeira posição. E tá aí, olha, tranquilo, tá com o carro inteiro, não está sendo assediado, está numa posição super confortável. Imagens do Autódromo de Interlagos, Autódromo José Carlos Patti em São Paulo. João. Gelson Negrão. Márcio Magalhães, da equipe Felipe Paper, é quem cuida do cronômetro do Sandro Tanuri. Vem fazendo progressos ou está estável? Olha, ele está batendo no martelo. É sempre aquela balada, um reloginho. Será que o carro sentiu aquela puxada de trás para frente? Eu acredito que sim, mas estou otimista ainda. Bom, traduzindo, ele está fazendo tempos sempre iguais. É verdade, vem mantendo o ritmo, um reloginho. Vem mantendo todas as voltas, aquela diferença, e o Sérgio Ruas vai administrando bem isso, hein? Se terminar como está, o Sérgio Ruas será o campeão, Lito. E é esse o problema do Sandro Tanuri. Ele está fazendo volta atrás de volta ao mesmo tempo, bons tempos, sem dúvida, ele está andando rápido, mas não está conseguindo se aproximar do Sérgio Ruas. Portanto, expectativa grande. O Gelson confirma pra gente já quantas voltas aí para terminar a prova. No Autódromo de Interlagos. João, diga, Gelson. Deixa eu aproveitar o Bel aqui, que é o irmão do Serginho, que passou a mão no rádio e está acompanhando o irmão desde o início da prova. Qual é o relato dele pelo rádio, Bel? O carro está perfeito. Falou que não tem problema, que cada volta ele está abrindo 2 décimos. Então a tendência é essa, né? Essa batida é o título. Essa batida é o título. Nessa batida é o título. Tem muita corrida ainda, agora é metade da corrida, mas corrida é corrida. Eu já perdi o campeonato aqui, faltando 500 metros para bandeirar. Nossa, sabe do que está falando. Obrigado, Bel. Tem razão ele, hein, Lito? É verdade, não tem jeito não, a corrida só termina na bandeirada. E é isso que está mantendo o Rogério Mota aí na pista, ainda cheio de esperanças. Aí você vê o Sandro Tanuri que vai tentando a aproximação diante do Sérgio Ruas, mas a diferença vai aumentando, pelo menos no visual, e o Davi Mufato também vai com uma diferença aí agora maior, pelo menos no visual a gente tem essa impressão em relação ao Sandro Tanuri, que é o segundo colocado. O Tanuri está pagando o preço daquela escalada do 10º para o segundo lugar, mais do que normal, mais do que previsível, não tem jeito, o pneu se desgasta, não há como evitar isso. Olha aí, tem alguém aí reclamando do Rogério Mota, é o Thiago Camilo. Olha só o Thiago Camilo, o jovem Thiago Camilo, 16 anos, na bronca com o Rogério Mota, hein? Ficou revoltado com o Rogério Mota e o carro de número 2, o Neto Denigres. Neto Denigres que não tem mais chances de conquistar o título, tem 67 pontos. Mais 15 minutos de prova ainda dos 30 programados. Estamos, portanto, na metade da prova, tudo pode acontecer. Ali, Neto Denigres. Sérgio Ruas é o primeiro colocado, Neto Denigres está na 4ª posição. Luciano Zangerolano já começa a se aproximar. Ele vem na 6ª colocação, próximo do quinto. Luciano Zangerolano, portanto. Olha lá. Vai tentar a 4ª posição, hein? Aí o Luciano Zangerolami conquistando a 4ª posição, mas perdendo na sequência, hein? Seria a 5ª. E ele perdeu essa posição. Voltou ao 6º lugar o Luciano Zangerolami. Se pegando aí com o Thiago Gonçalves. Ótima recuperação do Thiago em cima do Luciano Zangerolami, que é um piloto experiente.
Luciano Zangirolami. Que é uma das boas, não é revelação, uma das boas confirmações desse ano da Stock Light. Agora, o Thiago Gonçalves está andando muito, principalmente para a condição que ele tem. O carro dele sem aquele spoiler perde velocidade final. Você vê que na reta ele não conseguiu acompanhar nem o Neto Denigres, nem agora o Luciano Zangirolami. Mas o fato é que agora o Zangirolami já aparece na 5ª posição, o que ainda não é suficiente para colocá-lo entre os candidatos reais ao título. Ele, que era um candidato, que era o vice-líder na largada, agora não está em boa situação. Ele ocupa a 5ª posição, está somando 8 pontos, com 77 que tem, 85. Não ameaça nem a posição do Rogério Mota, que tem 89 pontos. Sérgio Ruas ganhando, vai a 94. Olha, e aí o toque, hein? O Luciano Zangirolami. Não sei se chegaram a se tocar, chegaram leve. E o Thiago Camilo, que ficou nervosíssimo ali com o Rogério Mota. Olha só, ele está inconformado aí, né? Ele realmente está perturbado. Aos 10 primeiros, João. Vamos lá, Gelson. Ruas, Tanuri, Mufato em terceiro, Denigres o quarto, Thiago é o quinto, Já inverteu. Zangirolami o sexto. Já inverteu. O Zangirolami passou para quinto e o Thiago caiu para sexto. Marcos Pérez o sétimo, Conil aparece o oitavo, Gustavo o nono e na 10ª colocação, Mota. Rogério Mota, portanto, em 10º, vai somando 1 ponto e vai chegando a 90, vai perdendo o título, hein? Vai perdendo até o vice-campeonato. Não, o vice-campeonato ele não perde nessa situação. Ele faria 9 pontos, o Tanuri também faria... ele chegaria a 90, o Tanuri também chegaria a 90 e o desempate favorece o Rogério Mota. Mas olha, é de partir o coração. Eu não queria estar no lugar do Rogério Mota agora. Largar com a vantagem de 12 pontos e ver tudo se diluir, tudo se perder em um momento, em uma precipitação, numa rodada. Ele que começou a corrida bastante prudente. Mas é isso, corrida é isso mesmo. Rogério Mota fica em uma situação complicada no campeonato. Olha aí, ele está aí, ó, 10º colocado. Aí está o Rogério, 10º colocado. Ele que foi um dos pilotos mais rápidos o ano inteiro. Ele que nasceu em 20 de março de 68 em São Paulo. Campeão do kart em 1985, campeão brasileiro de marcas e pilotos em 1991. O Rogério Mota, piloto que tem uma longa militância aí no automobilismo, primeiro paulista, depois no brasileiro, piloto experiente, um piloto competente, tá aí, batalhador, estava vendo aí sua melhor chance de chegar ao título brasileiro, mas agora a situação está se revertendo negativamente para o Rogério. A campanha dele, João, de um total de 89 pontos, em 9 provas disputadas, o Lito já destacou que foram 3 vitórias, Curitiba, Goiânia e Goiânia, um 2º lugar em Curitiba, um 5º lugar no Rio de Janeiro, um 6º lugar aqui em São Paulo, não pontuou em 3 provas, não descarta nada, mas... É esse o problema, Gerson, esse mais aí é que é o grande problema do Rogério Mota. Mas é coisa do automobilismo. E você dizia, Lito, ontem acompanhando a Interlagos, que ele estava tenso, estava nervoso, Rogério? Eu achei ele um pouco mais tenso do que o normal. Nervoso é mais do que comum numa situação como essa. Nenhum deles aí deixa de estar pressionado, deixa de estar nervoso. Mas eu achei o Rogério um pouco mais tenso do que o hábito. Olha aí, 16 voltas completadas, Ruas em primeiro, Tanuri em segundo, Davi Mufato em terceiro, Neto Denigres o quarto, Luciano Zangirolami o quinto, hein? Thiago Gonçalves o sexto, Pérez o sétimo, Alexandre Conil o oitavo, Felipe na nona posição e o Rogério Mota é o 10º. Sérgio Ruas vai ganhando o título da Stock Car Lights. Um resultado, embora ele chegasse nessa última prova com chances de conquistar o título, um resultado que surpreende. Porque o Rogério Mota tinha tudo para conquistar o Stock Car Lights no Campeonato Brasileiro. Ainda tem possibilidades, mas está numa situação muito complicada. A tristeza de um, a alegria do outro. O Sérgio Ruas, que passou o ano, chegou a liderar o campeonato, como já falamos antes. Mas estava devendo uma vitória, estava precisando dessa vitória. Ele que estava aí como um dos menos favorecidos, ele era o quarto de 5 candidatos ao título. No momento, na situação atual, é dele a taça da Stock Car Lights do ano 2000. Olha aí o Sérgio Ruas, ele vai liderando, 16 voltas completadas. Nós vamos chegando ao final da prova. Vamos para as últimas voltas. E você ligado aqui no Sport TV.
acompanhando a decisão do Campeonato Brasileiro da Stock Car Lights. Sérgio Ruas, uma boa vantagem. O Sandro Tanuri não se aproxima. Veja só a diferença. Diferença de 4,2, era de 2,3 algumas voltas atrás. Tá complicada a situação ali, viu? Difícil. O Davi Mufato também não consegue chegar no Sandro Tanuri. Não consegue. Ele não está com carro para chegar lá, não. Mas também não está sofrendo ameaça nenhuma do Neto Denigris, está tranquilo. Pode ser que esteja guardando o carro para tentar um sprint no final, mas não está me parecendo ser o caso. Ele está ficando um pouco em relação ao Sandro Tanuri. Você está vendo o Sandro Tanuri? Sandro Tanuri que tem 75 pontos e vai chegando a 90 pontos, hein? E se terminasse o Rogério Mota, se terminar em 10º, o Sandro Tanuri vai terminar com a mesma pontuação do Rogério. Sim, mas o Rogério leva o vice-campeonato pelo simples fato de ter mais vitórias. Sem dúvida. Aliás, o Sandro Tanuri venceu só uma etapa. E o Rogério Mota venceu 3. Aí está o Sérgio Ruas. Detalhe muito bem lembrado pelo Gelson Negrão, ele não venceu nenhuma etapa, hein? O Sérgio Ruas. Na verdade, até agora, as etapas já disputadas, 3 delas foram vencidas pelo Rogério Mota, 2 pelo Davi Mufato, uma pelo Luciano Zangirolami, uma pelo Sandro Tanuri, e por aí vai. O Sérgio Ruas é quem fica a dever. O Pedro Gomes, que já está fora e que também não estava na briga pelo campeonato, também venceu uma das corridas, e está aí a história das 9 etapas. O Fato venceu 2 em Curitiba e São Paulo. E agora aí o Rogério Mota começa a se aproximar do Alexandre Conil. Me parece que o Alexandre Conil está com um problema sério ali, está saindo, se soltando uma parte do carro, aquilo prejudica o comportamento do carro em termos de velocidade. Vamos ver se o Rogério consegue pegar pelo menos aí um 9º lugar. Olha só, o que ele está tentando, ele tentou por fora, realmente passando ali por um retardatário, o carro de número 40, que é o do Ricardo Daí, né? Carlos Gomes, perdão. Carlos Gomes de São Paulo, carro de número 40. Gelson. Estamos aguardando aqui o ok da cronometragem, aproximadamente 4 voltas para o final da prova. Tá certo, Gelson Negrão. Aí o Rogério Mota, hein? Então ele já está passando para o 8º. Teve alguma desistência aí na frente, ele agora está passando para o 8º. Passou o Alexandre Conil, mas vai ser difícil. A situação ainda é difícil, ele precisa ganhar mais 2 posições. É verdade, o 8º lugar, ele soma 3 pontos, vai para 92. Está como vice ainda. Ele se chegar em sexto, se chegar em sexto, ele fica com o título mesmo com o Sérgio Ruas ganhando a prova, né? Exatamente. Será que dá, Lito? Olha, é difícil porque está distante. Opa! Olha o Sérgio Ruas parando! Agora a briga dele é com o Sandro Tanuri, mas agora ele já é o 7º colocado. Então ele precisa ganhar uma posição. Que coisa, o Sandro Tanuri assume a liderança da prova. Veja, Sandro Tanuri vai para 95 pontos, hein? Pode ser o campeão. Pode ser o campeão, mas agora o Rogério Mota está a uma posição do título. Ele no momento é o 7º colocado, o 6º lugar dá posição a ele. Isso porque ele era o 8º, com a quebra do Sérgio Ruas, ele passa pelo Sérgio Ruas, chega a 7º, mas ele vai ter que pegar o 6º lugar que está com o Thiago Gonçalves. Reação deve ser de desespero aí no box da equipe do Sérgio Ruas, hein, Gelson Negrão? João. Diga, Gelson. Já o Gelson Negrão vem direto dos boxes. Estamos tentando aqui conversar com o pessoal da equipe do Serginho para saber o que foi que houve. Ainda não há uma confirmação se ele teve ou não algum tipo de problema. Impressionante, hein? Vinha fazendo uma prova sensacional, ganhou a primeira posição, Pedro Gomes saiu por um problema mecânico. O Sérgio Ruas vinha durante várias voltas na liderança, com uma grande folga sobre esse aí que você está vendo, o Sandro Tanuri. E agora vira tudo, porque o Sandro Tanuri pode ser o campeão, mas se o Rogério Mota subir uma posição, ele ganha o título, mesmo com o Sandro Tanuri sendo o vencedor da prova. Emocionante, hein, Lito? É o automobilismo, é assim esse esporte. Como você depende do carro, do meio mecânico, as coisas só estão garantidas mesmo na hora que você vê a bandeira quadriculada. O Sandro Tanuri, por enquanto, é o campeão, hein? João,
Diga, Gelson. Vamos passar aqui os 10 primeiros, que tem Tanuri na frente, Mufato em segundo, Denigris o terceiro, Zangirolami o quarto, Thiago é o quinto, Marcos Pérez o sexto, Rogério Mota na sétima colocação, Conil o oitavo, Gustavo na nona colocação e o Hans Wiff na 10ª colocação. Aí o Thiago Gonçalves. Thiago Gonçalves com problemas que dão o título ao Rogério Mota, porque o Thiago é o quinto colocado. Se ele tiver algum problema parar, o Rogério sobe para sexto. Sobe para sexto e fica com o título, hein? Você vê quantas alternâncias numa corrida só. O Rogério já foi campeão, já deixou de ser, agora está na bica de ser campeão de novo. E vai sendo aí ajudado pela sorte e problemas mecânicos. Olha o Sérgio Ruas. Aí o Sérgio Ruas saindo desolado. Ele aparece ali chorando, triste. Olha só, inconformado com o problema. Muito abalado, a gente pode perceber pela movimentação ali. Tá me parecendo até com algum problema físico, Sérgio Ruas. É verdade. Meio curvado, e aí o Rogério Mota à beira de seu primeiro título na Stock Car. Vivia uma situação delicada algumas voltas atrás, a gente dizendo aqui, olha, a situação do Rogério Mota é complicada, mas de repente o Sérgio Ruas saiu, ele está em 7º lugar, o Rogério Mota, hein? Então, ele precisa de uma posição. Se confirmar o problema do Thiago Gonçalves, ele não precisa passar ninguém. É verdade. Se o Thiago Gonçalves sair da prova, ele pula para sexto e fica com o título. Mas no momento, o campeão é o Sandro Tanuri. É o Sandro Tanuri. Fica tudo aí na dependência do Thiago Gonçalves. Tá difícil o Thiago terminar essa corrida. Quantas voltas para a bandeirada, Gelson? Quando passar o ponteiro, uma volta. Já receberam uma placa de 2. Tudo pode ser definido na última volta. O Thiago Gonçalves vai segurando o carro e vai dando o título ao Sandro Tanuri, hein? Olha só o Thiago Gonçalves. A gente percebe a dificuldade para guiar o carro e para manter na pista. Realmente uma situação impressionante. Vai dando um show de habilidade ali o Thiago Gonçalves, né? E o Edson Della Valle procurando um lugar ali para ver se passa, se toma a posição dele, mas está difícil. Agora, se os dois se chocarem... Rogério Mota fica com a taça. Olha só que última volta emocionante. Agora o Thiago Gonçalves está dando realmente uma demonstração de muita técnica ao volante. Muita garra, muita ousadia. Ele perdeu a posição, hein? Perdeu. E olha, o Rogério Mota vem lá, mas ainda vem longe. Rogério Mota, portanto, o Sandro Tanuri pode ficar com o título. O Marcos Pérez passando ali. O Thiago Gonçalves, o Marcos Pérez passa a ser o quinto. Vamos para a última volta. E o Sandro Tanuri, que era o piloto que estava na 3ª posição com 75 pontos. Última volta e o Sandro Tanuri, que você está vendo aí com o carro de número 71, guiando para ser o campeão e torcendo para o Rogério Mota não ganhar uma posição. E aí a tristeza do Sérgio Ruas, né? Abraçado com o Thiago, seu sobrinho, também aos chorando prantos. muito, olha só, que imagem marcante, hein? Imagem pungente, né? Que tristeza, né? É o lado triste do esporte, mas alegria de uns, tristeza de outros, isso faz parte da competição. E o Sandro Tanuri vai ficando com o título, hein? De maneira realmente emocionante. Imagine a pressão nesse momento em Lito, Gelson, rádio, a equipe passando as informações para o Rogério Mota, que precisa ganhar uma posição. Do outro lado, a equipe do Sandro Tanuri dizendo que ele está conquistando o título. Imagine só, hein? Olha, eu acho que alguns rádios já se silenciaram algumas voltas atrás, viu, João? Ah, com certeza. E seria importante ver em que posição está agora o Rogério. Se ele conseguiu ou não passar pelo Thiago Gonçalves. 7º lugar. 7º lugar, campeão Sandro Tanuri. Sandro Tanuri. Vamos prestar atenção na linha de chegada, já. É verdade, o Rogério Mota precisa pelo menos ficar em sexto para ser o campeão. Com essa posição de 7º lugar, o Sandro Tanuri fica com o título. Olha aí o Sandro Tanuri, vencendo o Sandro Tanuri. Vamos aguardar a chegada do Rogério Mota, hein? A chegada do Rogério Mota é a mais importante no momento. Olha aí o Rogério Mota, parece que vai chegar em 7º mesmo, hein? Ele está se aproximando do Thiago Gonçalves, mas não me parece em condição de ultrapassar. Vamos ver se o Rogério consegue ganhar ali uma posição. Não vai conseguir, não, é muito difícil. O Sandro Tanuri vai conquistando o campeonato brasileiro da Stock Car Lights. Sandro Tanuri é o campeão brasileiro da Stock Car Lights. Não era o favorito, mas
Mais uma prova emocionante, surpreendente, conquista o título, Lito Cavalcante. Um resultado brilhante, um resultado inesperado, um resultado que dependeu também de quebras de outros pilotos, mas isso é o automobilismo. O automobilismo, para você chegar em primeiro você tem que chegar, e é isso que aconteceu. O Sandro Tanuri com um carro super bem preparado pela JF Racing, do Jorge Freitas, equipe que comemora hoje o vice-campeonato na Stock Car com o Ingo Hoffmann e que comemora o campeonato na Stock Car Light. E aí, o mais infeliz do dia, Rogério Mota, que chegou a Interlagos quase como campeão, com 12 pontos de vantagem sobre o Luciano Zangerolami, e que vai sair como vice-campeão. É uma pena, mas é a lei do automobilismo, é a lei da vida. Enquanto um chora, o outro ri. Mas o Sandro, de qualquer maneira, com o Sandro, o título está em boas mãos. Um piloto que merece realmente o título de revelação do ano. Ele foi campeão do Campeonato Carioca de Turismo em 1999, correndo com Gol, carro de baixa potência, tração dianteira, mudou para a Stock Car Light, carro de alta potência, tração traseira, soube ouvir bem os ensinamentos de Jorge Freitas e está aí comemorando sua segunda vitória no ano e o título mais inesperado que se podia ter nessa categoria. Afinal de contas, todo mundo previa, todos nós prevíamos que a luta estaria basicamente entre Rogério Mota e Luciano Zangerolami, mas sai como campeão o Sandro Tanuri, que até o começo dessa corrida era o terceiro colocado. Com detalhe, João e Lito, a equipe Philip Paper fazendo 2 campeões na temporada. É verdade, Gelson Negrão, foi campeão na Chevrolet, na Fórmula Chevrolet Classe B com Alexandre Cunha e agora na Stock Car Light com Sandro Tanuri. De parabéns à equipe. Tá chegando aí a chegada. Vai lá, Gelson. A confusão é grande aqui. Sai para falar com a gente o Sandro Tanuri, piloto do carro 71, campeão brasileiro de Stock Car Light, temporada 2000. Tira o capacete, por gentileza, Sandro. Tá chegando também o Davi Mufato, os carros estão entrando no parque fechado. Está sendo cumprimentado pela equipe, cumprimentado pelo Davi Mufato. Que dizer, Sandro? Deus é a maior força que existe nesse mundo, Deus. Como é que foi a prova, Sandro? Não consegue falar. Muita emoção do Sandro Tanuri. Não devia esperar muito. E aí a imagem marcante, chocante do Sérgio Ruas com o seu sobrinho Thiago Camilo chorando, né? Aos prantos, sem dúvida. É cruel. Ele liderou boa parte da corrida e acabou. Heitor. Pois não. Deixa eu conversar aqui com o Rogério. Tá chegando. Tira o capacete, Rogério. Tenho a impressão de que ele está comemorando o título. Quero me certificar disso. Está comemorando o título? Está comemorando o título. O Gonçalves tá 25 segundos penalizado. Quem? O Thiago Gonçalves. Thiago Gonçalves penalizado em 25 segundos. Vamos confirmar isso aqui, por gentileza, senhor Arnaldo, que é comissário técnico esportivo. A punição para o Thiago Gonçalves em 25 segundos. O senhor confirma isso? Ainda não. Sendo julgado. Julgado. Qual seria o motivo da punição? Talvez algum toque que ele tenha dado durante a disputa. Então está sendo julgado e deverá vir uma definição daqui a pouquinho. Bom, se isso acontecer, o Rogério Mota passa a 7º, ou melhor, de 7º para 6º. E aí nós teríamos o Rogério Mota campeão da temporada, Lito? Exatamente. Agora vê que situação que está o Rogério no momento. Eu não queria de maneira nenhuma estar na posição dele. Nem do Sandro Tanuri também, né? Exatamente. Estão dando ele aí como campeão, mas a verdade é que ainda não temos a definição. Carlão, chefe da equipe, está comemorando com ele. A gente precisa, na verdade, de uma confirmação oficial. Será que eles já sabem disso? Você... Confirmada a punição? Acho que sim. É campeão. Confirmado, Carlão. Carlos Alves, o chefe da equipe, está confirmado. Confirmado, campeão. 69 foi penalizado. Penalizado em 25 segundos, carro 69, o Thiago Gonçalves, que era o 6º. Agora o 6º é Rogério Mota. Temos outro campeão. Meu Deus, que loucura. Agora, Gelson, seria bom ver se realmente foi confirmado, porque o que eu estou vendo aí é uma equipe muito entusiasmada, mas, lógico, temos que saber de quem de direito. Vamos dar um pulo lá na torre, Lito. Eu acho que as atenções a partir de agora passam a ser para o 3º piso da torre aqui de Interlagos. Vamos contar com a ajuda do seu Arnaldo, por gentileza, para monitorar conosco essa decisão, para nós termos oficialmente o parecer da direção de prova.
O Thiago sendo penalizado, o Rogério passando para a 6ª posição. O Rogério é o campeão, não é isso, Rogério é o Lito? campeão com 95 pontos, o mesmo total de pontos do Sandro Tanuri, mas no critério de desempate ele tem mais vitórias, ele tem 3 vitórias contra 2 vitórias do Sandro Tanuri, então passa a ser o campeão. De qualquer maneira, mesmo não sendo campeão, uma temporada brilhante do Sandro Tanuri, e o Rogério Mota sendo campeão, sem dúvida é um resultado merecido para um piloto que esteve sempre dos mais velozes, que liderou o campeonato desde o começo, teve bem, venceu a primeira corrida, um piloto com 3 vitórias, que também sofreu problemas sérios, ele teve 3 abandonos, um piloto maduro, um piloto experiente, pois não. Doutor Arnaldo. Tá confirmada a penalização do carro 69. Então, portanto. está confirmado o título, fica com o Rogério Mota, fica em boas mãos. Um resultado que merece, um piloto batalhador, merece esse resultado, como também merece o vice-campeonato, o Sandro Tanuri, o vice-campeonato que não podia ser melhor. Afinal de contas, com o mesmo número de pontos do campeão, com 2 vitórias, para quem chegou agora na categoria, mostra que tem muitas vitórias pela frente. Agora, vai ser um choque aí para o Sandro, porque ele está realmente comemorando como se fosse o campeão, né? Então, embora o vice-campeonato realmente seja espetacular, o Lito tem toda a razão. Ele está se sentindo o campeão e ainda vai recebendo a notícia de que não é o campeão. Rogério Mota é o campeão. É exatamente isso. Esse é um dos problemas do automobilismo, mas pelo menos a decisão já foi tomada imediatamente. E não há como negar, o campeonato está em boas mãos. Aí o resultado da corrida. Sandro Tanuri, portanto, venceu a prova. Primeira colocação para o Sandro Tanuri, que venceu essa prova. E o Rogério Mota, já confirmado oficialmente, é o campeão do ano 2001. Na Stock Car Lights, Lito Cavalcante. Olha, é o que eu já falei. Sem dúvida está em boas mãos na mão do Rogério, como também estaria em boas mãos na mão do Sandro Tanuri. Mas o Rogério... Já temos aí a confirmação oficial, vindo através do senhor Arnaldo, dos comissário técnico, mas está em contato direto com a torre de controle, onde fica a direção de prova, confirmada mesmo a punição ao Thiago Gonçalves, que teria sido o 6º colocado, à frente do Rogério Mota. Com isso, o Rogério Mota sobe para 6º lugar, chegam os dois a 95 pontos. Olha ali, foi ali. Nesse momento aí do toque, né, que acabou sendo penalizado em 25 segundos o Thiago Gonçalves. Portanto, Rogério Mota, o campeão da categoria Stock Car Lights. Nós acompanhamos ao lado do Lito Cavalcante e do Gelson Negrão aqui no Sport TV, o canal campeão. Obrigado vocês. Precisam de algo mais? Tudo bem. Outro para vocês. Deus lhe pague. Até o ano que vem.